Meus amigos, estamos de volta com a nossa aula palestra sobre execução penal. Dando sequência à matéria, hoje nós vamos falar um pouco sobre incidente à execução. Na realidade, conforme já relatado em algumas aulas, a Lei 7.210, a Lei da Execução Penal, ela se encontra muito defasada em vários aspectos. Por exemplo, nesse caso do incidente à execução, ela diz que a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em prestação de serviço à comunidade. E ali determina alguns aspectos para esse cumprimento. Ou seja, o condenado esteja cumprindo a pena em regime aberto, tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena, os antecedentes e personalidade do condenado indica essa possibilidade. Mas na realidade isso já mudou muito. Hoje não é bem assim. O juiz, condenando até 4 anos, ele pode converter sim essa pena privativa de liberdade em restrição de direitos. Isso tem acontecido com muita frequência. Então, o que seria restrição de direitos? É mesmo assim que a gente vem falando aqui já em alguns artigos, né? Aquelas restrições, não mudar de residência, não ficar até tarde na rua, não frequentar casas noturnas, permanecer no lar nos finais de semana, são essas restrições. E poderá hoje, com essa mudança, poderá o juiz, inclusive, até determinar o uso da tornozeleira. Então são essas questões que a gente vem debatendo porque a lei realmente tem se tornado bastante ultrapassada, mas em muitos aspectos. Por exemplo, excesso e desvio na execução. O que seria isso? Também a parte da lei ali no capítulo 2. Então, haverá o excesso ou desvio na execução sempre que algum ato for praticado além do que determinado na sentença. E quem pode suscitar isso? Bem, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o próprio sentenciado, ele próprio através do procurador ou qualquer dos demais órgãos da execução. Então pode sim suscitar isso e, havendo a comprovação, poderá inclusive haver punição. Muito bem, agora vamos passar para um ponto que está na moda aí, que é anistia e do indulto. O que seria isso? A anistia, a lei ela é muito clara, ela fala principalmente na anistia ou no indulto de Natal. Né? Então, determinados presos que vêm cumprindo a pena, que vêm mantendo boa conduta carcerária, eles poderão receber essa anistia no final do ano. E quem pode conceder essa anistia? O presidente da República. E tem acontecido com frequência. Né? Então, quem não receberá essa anistia? Então, a lei ela proíbe apenas os crimes hediondos. Né? Os crimes hediondos, esses, em hipótese alguma, poderá ser anistiado. Mas fala também sobre a anistia individual, que é o que aconteceu aí, essa anistia recente do deputado, e que há vários comentários, inclusive alguns juristas criticando que o presidente não poderia fazer isso. Mas na realidade são comentários que não têm procedência. Esse indulto individual é uma previsão legal e o presidente pode sim, independente de quem tenha condenado, se primeira, segunda ou mesmo a terceira instância. Então, é um ato privativo do presidente o indulto ou essa anistia individual. Mas a natalina também é privativa do presidente. Então, ele determina, ele expede o decreto, e aí cada juiz da vara da execução vai analisar os presos que teria direito a esse indulto ou anistia. Então, após aí oficiar as unidades prisionais, elas vão informar
a situação de cada preso, e aí sim, aí o juiz vai conceder essa anistia, né, ou vai atender, né, o decreto presidencial e poderá extinguir a pena ou determinar até redução da pena, se for o caso, adaptando o cumprimento restante da pena aos termos do decreto presidencial. Procedimento judicial. O que vem a ser um procedimento judicial? Procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial. Então, todos os procedimentos da lei têm que ser judicial. E o juiz da execução é o juiz competente para determinar qualquer assunto referente ao cumprimento da pena. Então, o juiz é que vai analisar a progressão, vai analisar a remissão, vai analisar livramento condicional, vai analisar a substituição da pena por restrição de direitos. Então, isso é o juiz da execução que tem essa competência. Chegamos então ao final aqui, disposições finais e transitórias, exatamente complementando, né, alguns assuntos. Por exemplo, vem falando sobre prisão em si, emprego de algema, né? O emprego de algema deverá ser disciplinado por decreto federal. O condenado por crime político não está obrigado a trabalhar. O preso não pode ser exposto, né, à imprensa, exposto a, vamos dizer assim, a curiosidade pública. Se fizer isso, o agente, o policial penal ou mesmo o policial comum, ele poderá inclusive ser processado por esse fato. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário, né, da nossa aula sobre a lei de execução. Agradeço a todos e aqui fica o meu agradecimento, inclusive, na próxima aula nós vamos fazer um resumo geral e respondendo algumas perguntas, né, de colegas, de estudantes que têm se interessado pela lei e mandado essas perguntas. Então, na próxima aula, nós vamos fazer um resumo da lei, aqui chegamos ao final, e após esse resumo, nós vamos então responder a essas perguntas. Peço aos amigos, aos colegas, por favor, inscreva no canal e não deixe de assistir. Dê aí o seu joinha, se gostaram, porque é interessante, isso é um incentivo para que continuemos com as nossas palestras, ou mesmo da execução penal, ou direito processual penal, que é uma matéria também muito interessante. Muito obrigado a todos e não se esqueçam, assistam às palestras.